João, capítulo 7, versículo 37 e 38. E diz assim a palavra do Senhor, dito pelo próprio Jesus: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aleluia. Essa palavra, o próprio Jesus está exclamando, colocando uma afirmação, que quem crê nele, como diz na Bíblia, como diz a palavra, a qual ele mesmo testifica, rios de água viva correrão do seu ventre. O que quer dizer isso, irmãos? Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus, Ele quer usar a tua vida para mostrar coisas grandes e potentosas, grandes e potentes, que Deus tem para fazer na tua vida e na vida de outros, porque a tua vida é como uma vela. Eu não canso de falar isso. O Senhor me dá essa palavra nos últimos dias, que é o seguinte: que é como uma vela acesa que acende outras velas, influencia outras pessoas, influencia a andar no caminho do bem, influencia a poder elas entender que elas são parte da família de Deus, da família de Jesus. Tanto é que Jesus te chama de filho de Deus. E isso é uma questão que todos nós devemos entender e todo dia agradecer por isso. Por quê? Porque o Senhor, Ele também te faz como Ele é. Jesus te faz puro, Jesus te faz separado. Na palavra de Deus vai dizer santo. Mas muitas das vezes a gente entende, até mesmo porque a gente recebe do mundo exterior, da sociedade, das pessoas, que santo é uma pessoa que anda com auréola e que não erra, que não faz nada de ruim, e não é isso. Deus sabe a nossa natureza, nos conhece, e Ele está nos convidando a gente poder ir na fonte, que é Deus, que é Cristo, e se lavar todo dia, se limpar todo dia. Então todas as vezes que a gente, de algum modo, se encher de culpa, se encher de vícios, se encher de infidelidades, e de alguma maneira a nossa consciência nos acusar, a gente tem isso, e a gente não pode esquecer que é para isso que Deus nos chamou, para morar nos céus, para voltar do lugar de onde a gente veio. Porque pela concepção natural, a gente tem a nossa filiação, como a própria palavra também diz em outra parte. Mas o que é mais importante, que nós devemos entender que nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Agora há pouco mesmo nós estávamos falando, eu e o irmão Francisco, e justamente nós falávamos sobre isso. Hoje em dia, irmão, nós estamos sendo bombardeados por tantas e tantas ideologias e doutrinas e coisas que tentam nos descreditar. A maioria das pessoas acha que porque a gente é crente, porque a gente crê no Senhor Jesus, que a gente é idiota, que a gente é débil, que a gente é louco. E isso não é verdade. Muitas das vezes tem até mesmo esse dito, né, que diz que uma mentira dita muitas vezes ela se torna verdade. Isso não existe, isso não é verdade. O que Jesus está nos dizendo é que justamente Jesus nos faz parecido com Ele, nos faz mais do que isso, Ele nos faz igual a Ele. Porém, nós temos a nossa estrutura, que é carnal, que é a natureza humana, que erra. Mas eu tenho uma coisa para te dizer da parte de Deus: o teu erro, o meu erro não nos define. Não é isso que nós somos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E no momento que nós cremos e temos uma aliança com Jesus, Ele nos faz filhos de Deus. E esse ponto é um ponto muito poderoso, muito maravilhoso na vida de um ser humano. Faz toda a diferença.
É como o problema, como a própria Bíblia diz também, que às vezes as pessoas se espantam com isso, que dizem que Jesus é o segundo Adão, e a Bíblia afirma isso. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que o primeiro Adão era feito do pó da terra e ele era alma vivente. E o Senhor Jesus, ele é o segundo Adão vindo do céu, que se tornou espírito vivificante e que nos torna espírito vivificante, que nos torna, como disse, pega essa analogia, uma vela que alumia toda a casa, que nos tira das trevas. Mas é claro que muitas das vezes a nossa mente, fundamentada nas coisas que nós vemos, fundamentada nas coisas que nós vivemos, muitas das vezes ela vai dizer para nós que a gente é indigno, que a gente não tem parte com Deus, que a gente não pode fazer. Mas Deus está nos dizendo totalmente o contrário. Deus é o maior incentivador da nossa vida ser uma vida abençoada. Porque na verdade, eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Quando a gente crê em Deus, como o próprio Jesus diz aqui, como crê nas Escrituras, o próprio Jesus, ele já nos deu a bênção, tanto que ele nos chama de mais que vencedor. Ele já nos deu a bênção, ele já nos fez prósperos, ele já nos fez abençoados, ele já nos faz de uma maneira excelente felizes. A felicidade não é aquilo que eu almejo, é aquilo que eu tenho, porque quando eu tenho, eu posso esperançar, eu posso esperar dias melhores. E é dessa maneira que Deus vai me levando de fé em fé, de luta em luta, e vai nos levando adiante. E isso é o mais importante, irmãos. Deus quer nos usar, mas a gente não pode retroceder. A gente tem que entender isso. Até falávamos também isso, que justamente por a gente estar de passagem nessa terra, a gente também, Deus não nos trouxe para sofrer. Deus não nos trouxe para viver uma vida de trabalho, uma vida de rotina desgastante. Deus nos trouxe para viver uma vida de bênção, para desfrutar. Então a gente tem que buscar um equilíbrio dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. Esses dias eu ouvi uma coisa muito interessante, irmãos, que é assim, ó, se você trabalhar demais, você perde a família. Se você não trabalhar, você também perde a família. Entende? Então tem que ter um equilíbrio. Isso é só uma questão que eu ouvi essa analogia, essa semelhança, porque é muito interessante, né? E Deus, o sentido da vida, o propósito de Deus na nossa vida é justamente esse, é desfrutar. Mas ao mesmo tempo, também nós somos testemunhas de Deus. Nós somos aquele que Deus escolheu dentre muitos para poder semear. Nós somos semeadores. Nós temos que ser aqueles que vão levar a semente, a palavra. Porque eu às vezes vejo assim, ó, nesse dia, por exemplo, da festa, Jesus levantou no meio de todo mundo e disse isso. Porque na verdade é uma das poucas vezes que eu vejo Jesus colocando no meio da multidão uma afirmação de quem quiser vir, vem. Porque a grande maioria dos milagres que Jesus realizou e das coisas que Jesus fez e faz, as pessoas iam a Jesus. E Jesus dizia assim: o que queres que eu te faça? Mesmo estando diante do cego, mesmo estando diante do paralítico, mesmo estando diante de tantas e tantas situações, não só de enfermidade, mas também situações de fundo do poço. Mas o Senhor Jesus, ele via, ele estava vendo a situação, mas mesmo assim, ele queria ouvir, como de nós também quer ouvir, qual é que é o nosso anseio, qual é o nosso problema, o que nós temos que sarar, o que nós temos que curar. Porque muitas das vezes é justamente isso. Esse é um culto de libertação, né? A gente é livre e não sabe. A gente já foi liberto. Jesus não morreu na cruz porque ele era bonzinho. Jesus morreu na cruz porque ele realmente resgatou a gente. É o que a Bíblia diz. Ele nos resgatou. Se nos resgatou, Deus dá a ideia que a gente estava preso, né? Que a gente estava se aprisionando. E muitas das vezes a gente vive preso na mente, na nossa cabeça, no nosso coração. Até nós estávamos falando de coração, né? Ontem a pregação foi de coração. Só que a gente tem que entender uma coisa: o coração tem memória.
E muitas das vezes a memória do coração gosta de puxar, não é boa, é só ruim. Te lembrando das coisas do passado, te lembrando das coisas, te acusando. Mas eu tenho uma notícia para dizer para nós todos, que esse tempo também Jesus me falou, o Senhor Jesus não está nem aí para o teu passado, Ele já te perdoou, o passado já está no mar do esquecimento, de qualquer um. Ele tem só a saber, a única coisa que Ele quer saber é se hoje eu estou disposto a crer, se eu estou disposto a dar o meu melhor, se eu estou disposto a me resolver, porque muitas das vezes a questão só que a gente tem que fazer é só escolher. Eu quero, eu resolvo. Esse problema está me incomodando há anos. Deus te dá o poder de dizer assim, eu não vou fazer mais, eu não quero mais, eu não vou mais fazer, mas eu tenho que me resolver. Se eu não me resolver, não vai acontecer. Mas assim, no mais, irmãos, eu quero colocar que Deus, Ele não precisa do homem, Ele não quer saber a opinião do homem, mas Ele ao mesmo tempo, Ele nos separou. Algumas pessoas, eu sei que Ele gostaria de contar com todas as pessoas, mas é uma coisa que muitas pessoas ouvem também por aí, e nós falamos muito do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é isso, o livre-arbítrio é Jesus te amar e tu achar que pode fazer o que tu quiser, e realmente pode fazer o que tu quiser, só que nesse fazer o que tu quiser, envolve o princípio, que Deus é um Deus de princípio, um Deus de propósito, envolve isso, que é a lei da semeadura, que você plantar, você vai colher. E muitas das vezes a gente planta e não quer colher coisas ruins. E aí, justamente quando a gente está no fundo do poço, numa situação que às vezes a gente pensa assim, irreversível, Jesus novamente cruza com o nosso caminho e diz assim, olha, eu sempre estive aqui. O que está faltando para tu te limpar? Porque é justamente isso também. Essas palavras de Jesus, que crê em mim, como diz as Escrituras, correram rios de água viva do seu interior, é justamente isso. Vamos imaginar um rio. Se você represar o rio, alguém vai ficar sem água para frente. E é justamente isso. Nós muitas vezes represamos a nossa vida pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, entendeu? E Deus, Ele não quer que a gente faça isso, por pior que a gente possa fazer. Ele não quer que a gente represe a nossa vida. Ele quer que a gente se apresente diante dele todo dia e deixe o rio fluir por nós. E aí as pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho, a gente pode também mostrar para elas que elas podem se banhar, que elas podem beber, que elas podem... A água é vida. A água tem uma característica muito boa também. E é por isso que Deus diz que rios de água viva. A água, ela toma forma daquilo que ela está dentro do recipiente que ela está. Se é um recipiente redondo, vai ficar redonda, se é quadrado, vai ficar quadrada. Então, ela sabe nesse equilíbrio, ela consegue se moldar com tudo. E é justamente isso também. Jesus, Ele não tem exceção de pessoa. Muitas das vezes as pessoas se dividem porque acham assim, um é preto, outro é branco, outro é isso, outro é aquilo. E Jesus não tem esse propósito. Jesus tem o propósito apenas de fazer tu voltar para onde tu veio, voltar para onde tu veio, que é o céu. Então eu agradeço, louvo, bendigo e exalto a Deus, porque o Senhor é sempre bom, e Ele tem isso para te dizer, para mim dizer nessa noite. Deixa Deus te usar, deixa Deus fluir na tua vida, lava a tua vida todo dia, o teu coração diante dele, porque também tem isso, nosso coração, ele também se subdivide. Isso já é uma outra pregação, que é justamente, nós temos a nossa mente humana e temos a mente de Deus, e essa mente que Deus nos dá, ela é totalmente ao contrário da mente humana. A mente humana busca razoavelmente, a mente de Deus, ela não tem que ter lógica, porque ela vive pela fé, ela quer fazer viver pela fé. Não precisa ter uma certeza de 1 mais 1 é 2. É simplesmente aquilo que você vê e foca, acontece. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.